Bom, e a nossa última aula teórica das briófitas é do grupo da subclasse Anthocerotidae, tá? Essa é uma subclasse relativamente pequena em número de espécies, então é uma aula mais curta sem interrupção. O objetivo aqui é identificar as características diagnósticas dessa subclasse e compreender o ciclo de vida, tá? E as perguntas que eu faço para vocês é como é que elas são morfologicamente, como é que é o esporófito dessas plantas, qual que é o número de espécies desse grupo, qual que é o caractere exclusivo e qual que é a semelhança entre esse grupo com as algas ou com as plantas vasculares. Tá? Tem um trabalho relativamente recente, 2010, que faz uma síntese dos padrões, riquezas dos Hornworth, que são os antóceros. Tá? Então, quem quiser dar uma olhada, procure esse artigo e de lá vem as informações. E esses são os antóceros, essas coisas estranhas, né, e bem diferentes e que crescem em qualquer jardim aqui na região, no campus também crescem, geralmente em ambientes um pouquinho mais sombreados, tá? Então, não são muitas espécies, tá? No Brasil tem alguns gêneros, mas a riqueza é bem baixa desse grupo. No Brasil são só 15 espécies, tá? De 7 gêneros e 4 famílias. Então, é fácil ser especialista em antócero no Brasil, que você quiser, né? Então, vamos conhecer quem são os antóceros, né, como um todo. Já adianto que essa coisa verde aqui, ó, isso aqui é o esporófito como um todo, não é uma seta. E essa parte de baixo aqui, verde mais escuro, é o gametófito. Tá? Tem mais ou menos 300 espécies no mundo, em 14 gêneros apenas. Então é fácil ser um especialista no mundo, né? Ocorrem geralmente em solos úmidos, geralmente escondidos e sombreados. Tá? Não tem epífito, nada disso aqui, é mais no solo mesmo. São talosos, lembra um pouco as hepáticas talosas, mas bem superficialmente, tá? Porque elas não são muito dicotomicamente ramificadas. Tá? São bem dorsiventrais, então dá de saber qual é o lado de cima e de baixo, né? Bem facilmente. E prostrados. De 1 a 8 cloroplastos por célula, tá? Essa é uma característica dessas plantas, com um pirenoide. Tá? Eu já vou falar o que é um pirenoide mais adiante, que é uma característica que é compartilhada com o Caleocaete, que é o grupo irmão das plantas vasculares, como a gente já viu. Por isso que para alguns autores essas plantas deviam estar lá na base das briófitas, né? E não mais próximas das plantas vasculares. Tem estômatos nos esporófitos, que é o que é parecido com as demais plantas vasculares. Os rizóides são unicelulares. E os esporos aqui, eles são dispersos por elatérios e pseudolatérios. Tá? O que é elatério? Ele tem origem na cápsula. O pseudolatério, na verdade, são esporos abortados que acabam tendo essa função. Tá? Então, a disseminação dos esporos é por essas duas estruturas, parecido com as hepáticas, né? Onde tinha elatério. Eles têm uma calíptra muito rudimentar. Tá? A reprodução assexuada aqui é ausente, não produz gema, por exemplo, mas eles podem, se eu rompê-los, né, eu até consigo que eles germinem, né, se dividam, mas isso é ação humana, né? Então não tem gema sendo produzido, tá? E também não tem seta. Então eles são bem simplificados, tá? O que são pirenóides? Eu vou trazer outra cola para vocês, né? São microcompartimentos subcelulares que podem ser encontrados em cloroplastos de muitas algas e nos antóceros, né? É uma massa fundamentalmente proteica e incolor que se observa no estroma dos plastos. Tá? Isso está presente nesses grupos de antóceros. Aqui o estômato. Isso aqui é uma foto que nós fizemos no laboratório. Então aqui é o esporófito, porque o gametófito não tem estômato, né? E aqui está o estômato desse esporófito, portanto. Tá? O número, né, de cloroplastos identifica um pouco os gêneros, ok? E essa aqui é uma filogenia dos grupos, né? Não tem muita espécie como a gente viu. Bom, o esporófito é aquela estrutura ereta e alongada que eu mostrei de 1 a 2 até 3 centímetros e não tem um esporângio, não tem uma cápsula definida como os demais grupos, tá? É basicamente aquela estrutura. O meristema na base vai ter um pé, eu vou mostrar depois uma ilustração que fixa esse esporófito ao gametófito que garante a troca de nutrientes por uma placenta, tá? Os esporos são verdes, marrons ou pretos e amadurecem no ápice em direção à base, então a abertura dessa cápsula é de cima para baixo, né? Não é uma cápsula, né? Desse esporófito de cima para baixo. Além disso, o antócero tem uma outra característica exclusiva, que o gametófito, na parte de baixo, no ventre, portanto, tem câmaras, né, buracos, bem simples, de forma bem simplificada falando, onde eles armazenam bactérias do gênero Nostoc. Tá?
Isso eu falei. E essas cavidades, né, esses buracos, são preenchidos por essas cianobactérias que fazem captura de nitrogênio. Tá? Essa aqui, ó. Então aqui embaixo, né, as bactérias do gênero Nostoc, que essas que estavam aqui, elas produzem ali uma mucilagem junto com o antócero, elas vivem ali e ajudam a fixar nitrogênio. Nitrogênio, vocês vão ver em fisiologia vegetal que é um problema para as plantas, tá? 75% do ar que a gente respira é nitrogênio, mas esse nitrogênio é uma ligação tripla, né? N3, e ela é muito difícil de ser quebrada. Nenhuma planta consegue fazer isso. Tá? As plantas absorvem nitrogênio através de um processo de formação de nitritos e nitratos por bactérias. Então essas bactérias são importantes. Fabáceas costumam ter, são plantas associadas também a bactérias do gênero Rhizobium, tá? Mas no geral as plantas elas têm que absorver isso do solo. Hepáticas fazem associação com essas bactérias, cianobactérias, para poder capturar nitrogênio mais facilmente. Tá? Os gametófitos podem ser monoicos ou dioicos, tá? E os anterídeos e arquegônios são localizados em câmaras na superfície, não tem nada elevado novamente. Tá? Então aqui ó, na superfície a gente vai ter desenvolvido anterídeos, né, que vão romper e vão nadar até a atmosfera, preferencialmente de outra planta, né, fecundando-a. E aqui em cima nasce então aquela estrutura alongada que é o esporófito. Bom, aqui está o esporófito, ele é verde, tá, alongado, não tem uma cápsula, como eu já falei, tá? Ele é higroscópico, então ele também se movimenta com água e ele vai abrindo, mais ou menos, né, em dois pedaços, vocês podem ver aqui, ó, de cima para baixo. Então ele vai amadurecendo do ápice em direção à base. E ele pode crescer continuamente. Tá? Ele pode continuar crescendo, porque ele cresce da base em direção ao ápice, tá? E assim ele vai se desenvolvendo até o ambiente não ser mais propício. Tá? Essa abertura aqui valvar. Tá? Então, como é que ele está? Ele está inserido no gametófito, ok? Um pé aqui que o nutre e ele se desenvolve 2N. Tá? Aqui está um corte anatômico dele, cheio de esporos, e no meio do caminho tem pseudolatérios e elatérios, né? E no meio uma coluna de sustentação. Mas isso aqui não é xilema nem floema, né? Aqui na base mostrando novamente uma parte do pé onde ele vai estar conectado, tá? Aqui, ó. Ele está conectado nesse pé, ao redor é uma placenta, um tecido que vai nutrir, vai ajudar a transportar nutrientes do esporófito para o gametófito. Tá? Então aqui é uma representação desses antóceros. Eles são bem simples, né? Aqui de novo, ó, o pé e o antócero com essa coluna e ao redor se desenvolvem os esporos com elatérios e pseudolatérios depois para ajudar a dispersão. Tem outro, uma ilustração dele, né? E o que a gente tem? São poucos gêneros, né? Ó, Leiporoceros com um cloroplasto. Esse aqui tem de 1 a 4, mas geralmente é 1. Esse aqui tem um só, geralmente é 2. Aqui tem 1, podendo é 2. Nototilas tem de 1 a 3. Aqui Phaeoceros tem de 1, podendo chegar a 2. Tá? Um cloroplasto. Não se conhece desse gênero, não se conhece desse gênero. Aqui tem um cloroplasto de 1 a 2 aqui, podendo chegar a 8, 1 a 2 por célula, 1 a 8, 1 por célula. Tá? Isso é o que geralmente os identifica os gêneros. Viram que é bem simples, né? Então eu faço aí as perguntas de novo, como é que eles são para vocês, como é que é o esporófito, o que é seta e se ela está presente aqui, qual é a riqueza desse grupo, qual é a característica exclusiva e quais são as semelhanças e diferenças tanto para as demais briófitas como um todo, quanto para as plantas vasculares. Tá? E a gente se encontra na revisão na próxima terça-feira.